Escapou da marcação, dividiu, sobrou na frente, pode ser, para vencer, para ganhar, gol! Do Peixe! Vai para cima o time do Santos! Vai para buscar a vitória, o Peixe chega lá! Nação Santista, está começando mais um podcast do Peixão com uma vitória de virada de fibra sobre o Defensa e Justiça na Libertadores. Salve Longo, beleza? Ufa, é meu abre. Meu abre é um ufa, porque eu não tenho condições de dizer mais por enquanto. E aí, Matheus, como você tá? Tá bem? Agora foi um pouco melhor, porque o jogo foi emocionante e dá pra gente falar que o Gesualdo dos Santos tá evoluindo. No programa a gente fala mais sobre isso. A gente tá pro ouvinte entender, a gente tá no calor do jogo ainda, né? E realmente uma partida, o Santos venceu por 2-1, como vocês já sabem, o Defensa e Justiça, na estreia pela Libertadores América na Argentina, um estádio acanhado, uma pressão grande. O Santos foi certeiro, não teve tantas chances assim de gol, mas conseguiu aí virar o jogo com Jobson e também o Caio Jorge, que eu particularmente gosto demais, vejo um potencial incrível nesse menino e quero que ele tenha mais chances. Eu vou começar então passando a bola para o Matheus, nessa emoção aí, Matheus, o que você viu do jogo e como você citou essa evolução, né? No que você acha que o time já evoluiu, como que você vê o desempenho do time nessa partida, que foi difícil, mas saímos com uma grande vitória, né? Sim, foi uma grande vitória e primeiro que o Gesualdo treinou com o Madison no dia anterior e veio com o Pará. A gente imaginou que ele podia escalar uma linha de 5, né? 3 zagueiros com o Pituca na esquerda e o Pará na direita. E ele começou a ter o jogo assim, com uma linha de 5, mas depois ele voltou com o Luan Pérez na esquerda e o Pituca no meio. Tinha hora que o Pituca ficava centralizado, tinha hora que o Pituca ia para o lado para ajudar o Luan Pérez. O Santos teve bastante dificuldade pelo lado esquerdo. O Luan Pérez, apesar que eu achei que ele fez um bom jogo, ele teve dificuldade na marcação ali. O defensa conseguiu criar boas situações por aquele lado. O Santos deu muito espaço para o Cardoso, que é um camisa 10 de muita qualidade do time argentino. Ele conseguiu fazer o ritmo do time argentino jogar. O Santos até começou o jogo bem, marcando em cima. O Santos alternava, tinha hora que marcava em cima, tinha hora que descia um pouco. O Santos fez o primeiro tempo razoável, até que no final do primeiro tempo, uma falha, acho que do Luiz Felipe e do Luan Pérez, o defensa fez 1-0. Achei mais o Luan Pérez a falha ali. Sim. Daí no segundo tempo o Santos voltou bem, o defensa estava melhor no jogo. Daí o Gesualdo fez uma mudança que muita gente criticou. Ele tirou o Evandro, colocou o Jobson. Só que dessa maneira o Pituca não ficou tanto auxiliando o lado esquerdo, ele veio mais para o meio. O Gesualdo até falou na coletiva que ele usou, quando ele fez essa mudança, ele usou 3 médios, né, que ele fala que são 3 meio-campistas, e o Santos conseguiu jogar mais. Daí um passe do Pituca pro Soteldo, teve o gol um passe do Pituca pro Soteldo, o Santos conseguiu empatar o jogo, o Jobson. E daí 2 alterações do Gesualdo que fizeram total diferença. Ele colocou o Jobson, que empatou o jogo, depois colocou o Caio Jorge, que fez o gol da virada. Então, eu vejo uma evolução do Santos, não é uma grande evolução pra gente falar que o Santos vai ser campeão da Libertadores, mas eu vejo uma evolução em comparação com a derrota para o Ituano e o empate com a Ferroviária. Eu fiquei com o pé atrás dele ter começado com o Pará. Acho que faltou a tão falada profundidade, né, que pede o Santos, principalmente pelas laterais. Mas dentro de campo o Pará foi bem. O Pará é um jogador experiente, é um jogador que conhece a Libertadores, não comprometeu, mostrou seguro, mostrou muita raça. E é lógico, é claro, o time sofreu mais pelo lado esquerdo ali. Eu acho que o Gesualdo matou um pouco o Evandro, porque ele começa o jogo com o Evandro atuando como primeiro volante, não é a posição que ele rende. Mas ao mesmo tempo ele foi certeiro nas substituições. Ele soube acertar o time e o time rendeu quando? Quando o Soteldo estava pelo lado esquerdo, quando o Caio Jorge estava centralizado, quando o Pituca estava como volante
o Sanches mais avançado. Então, são posições que eram todas pedras cantadas no ano passado, a maneira como o Santos terminou, mas que o Gesualdo, por algum motivo, ele não vinha escalando dessa forma. Ele estava tentando colocar um estilo de jogo no time que não vinha casando. Por exemplo, o Soteldo na direita não me agrada. O Soteldo perde demais o futebol dele quando está na direita. E as jogadas dos 2 gols saem com o Soteldo pegando a bola pelo lado esquerdo. Então, eventualmente pela direita a gente até entende, né? Agora, em alguns momentos do jogo, para confundir marcação. Agora, o jogo todo acaba perdendo mesmo, né? Ele perde um pouco do rendimento, né? E eu quero elogiar o Yuri Alberto também. A escolha por ele no Clássico não tinha me agradado, mas ele foi muito bem no Clássico, e no jogo de hoje da Argentina ele demonstrou muita personalidade. Talvez o aspecto técnico não seja dos melhores, mas ele demonstra ter muita vontade e intensidade dentro de campo. Ele parece que tá com gana de jogar ali. E é uma vitória maiúscula. É só a primeira rodada, mas eu posso dizer assim, que é uma vitória para lavar a alma, é uma vitória para encher de moral para o restante da Libertadores. Porque foi uma vitória, por mais clichê que possa parecer, com o peso da camisa. A camisa pesou, o varal entorta sempre quando a camisa branca do Santos está pendurada ali em Libertadores. Esses dias eu brinquei com um amigo, dizendo, olha, o Santos pode não ter nada, mas só com a camisa ele já avança. Ele pode até avançar por conta da camisa, porque na Libertadores o Santos tem uma história muito rica, né? Muito respeitada. E o time do Defensa a torcida do Defensa com 20 minutos do segundo tempo já tava gritando olé, né? Muito cedo olé contra o Santos como eu vi mesmo até um tweet depois de um torcedor, salvo engano. A gente não pode, né, gritar olé tão cedo com 1-0 contra o Santos do Pelé, né? Sim. E uma vitória, foi uma vitória para lavar a alma e uma vitória para dar tranquilidade para o Gesualdo Ferreira, porque essa semana criaram factoides aí que o time que está escalando o time, está montando a tática, criaram essas mentiras essa semana aí. Então é uma vitória para dar tranquilidade para o Gesualdo. Eu realmente acredito que os jogadores tenham se fechado em si também. Então, não, óbvio que não montando o time e tal, mas eu acredito que tenha tido uma cobrança entre eles, sabe? Pô, vamos voltar a jogar, o que tá acontecendo? Eu acredito que teve isso sim. Eu recebi uma informação no sábado, um pouco antes do Clássico, acho que era assim, o Clássico foi às 4, né? Eu recebi por volta de 2, 1h30, e os jogadores estavam muito mordidos. Eles queriam mostrar que, olha, o time do ano passado não era só o Sampaoli, não deu certo só por conta do Sampaoli. Então existia essa ideia assim no elenco de, olha, vamos mostrar que, né, o Clássico por si só ele já tem aquela motivação até a mais, né? Mas eu acredito que os jogadores entraram, principalmente que o Santos melhorou ali um pouco. Não achei que o Clássico o Santos jogou super bem, achei que houve uma evolução mínima. Na vontade, na marcação mais alta, mas eu senti que isso foi muito por conta dos jogadores quererem provar mesmo que o time do ano passado não era simplesmente o trabalho do Sampaoli, né? Que muita gente acaba colocando como se o elenco fosse super limitado, que eu discordo bastante, e o Sampaoli fez milagre. A gente ouve isso às vezes, né? O Sampaoli é milagreiro, olha o que ele fez com esse time, e não é bem assim. Na minha opinião, o Santos tem sim valores individuais. E eu fiquei feliz também pelo gol do Jobson, porque eu vejo um potencial grande no Jobson. E eu já falei aqui algumas vezes que eu queria ver ele com mais minutos em campo. E sei que no Clássico ele entrou ali devagar, não foi bem, mas eu acho que é um jogador que tem potencial. E se tem outros jogadores como Arthur Gomes que mereceram tantas chances, por que o Jobson não pode ter? O Jobson foi muito ruim contra o Palmeiras, né? Que ele entrou no lugar do Alisson. Exato. Deixou muito espaço pro Dudu, marcação bem frouxa. Acho que até por isso o Gesualdo escolheu o Evandro. Muita gente criticou porque o Evandro estava de primeiro volante. A gente sabe que o Evandro rende muito mais perto do gol. Mas eu acho que o Gesualdo com receio de escalar o Jobson por causa da marcação. Daí deixou o Jobson pro segundo turno.
Apesar de que o Evandro, no primeiro tempo, ele me preocupou bastante ali como primeiro volante, viu? Depois a coisa se acertou. Ele fez faltas bem feias ali no primeiro tempo. Exato. E o Luan chegando atrasado nas jogadas. O time do defensa percebeu que o Luan estava improvisado ali, né? Então eles exploraram mesmo aquele lado direito de ataque ali. O time do defensa é muito bem treinado. É um time de toque de bola, é um time ofensivo. Você percebia que sabia o que cada jogador estava fazendo em campo, qual era o objetivo de cada um, a função que eles tinham que cumprir. É um time muito bem montado. E como o próprio Matheus já citou, o Nery Cardoso aí ele monopoliza as jogadas, né? Sim. Tudo passa pelo pé dele. E talvez isso falte um pouco no Santos. O Sanches hoje eu não gostei muito dele. Achei que tecnicamente ele não estava numa noite muito inspirada. Mas é aquilo, né? O Sanches não vai jogar bem em todos os jogos. Mas pelo mais próximo do gol é onde ele vai render. E o Sanches, é muito legal ver o Sanches como capitão, né? Pra mim isso é algo muito bacana. Emblemático. Ele é um jogador, uma liderança nata, né? Sim, teve a Libertadores fez as fotos com ídolos antigos, né? Teve aquela foto com o Pepe Mengal, muito simbólico, né? Incrível. Apesar do Sanches ter jogado muito bem, ele é uma liderança bastante positiva no elenco. A gente vê o Pepe, o Mengal e o Sanches para comprovar que é um orgulho que nem todos podem ter, né? O Santos é diferente mesmo, não tem jeito. E a vitória também é importante porque o Santos não costuma se dar bem em estreias de Libertadores. Nas outras 14 participações foram apenas 5 vitórias. Um aproveitamento de 45% é muito pouco. Um Santos que praticamente quase sempre estreou fora de casa, né? Sim. Vai lá, Matheus. O Longo falou um pouco antes do Soteldo, que não tem uma polêmica aí, se pode jogar pelo lado esquerdo e pelo lado direito. O Gesualdo disse em coletiva que quer que o Soteldo jogue nas duas. No primeiro tempo, o Longo tem razão, jogou no lado esquerdo. Só que na volta do segundo tempo, o Gesualdo voltou com o Soteldo pro lado direito. E ele conseguiu fazer algumas jogadas boas ali, que o gol não saiu. Teve uma jogada que ele cruzou pro Yuri Alberto, que ele perdeu o gol. Então eu acho que, lógico, o Soteldo joga muito melhor pro lado esquerdo, mas ele consegue jogar nos dois lados ainda. Sobre aquele esporadicamente ponto, ele caindo para os dois lados durante o jogo, ok, mas eu acho que você não pode desperdiçar o talento do Soteldo colocando ele na maior parte do tempo pela direita. Nessa aí eu tô com o Longo, hein? Eu tô com o Longo, porque o Soteldo pela esquerda, ele tem momentos ali que ele é imparável, né? Tem uns lances ali. É impressionante a capacidade de drible que ele tem. Sim, eu concordo que tem que jogar mais pro lado esquerdo, mas eu não vejo problema dele fazer essa mudança para confundir o adversário, para equilibrar o time, que a gente sabe que pelo lado direito o Pará ataca menos. Então eu não vejo problema de ter esse revezamento. Pelo menos até a volta do Marinho, né? Que o Marinho com certeza vai tomar conta ali da posição na direita, né? Sim. Agora sobre o ponto que vocês colocaram, que foi o Alex Frutuoso trouxe essa informação, de que os jogadores seriam ali tomados à frente para fazer o time jogar com as linhas mais avançadas. Eu acredito que passaram mesmo essa informação para o Frutuoso, mas eu também acho que ela pode ter vindo mesmo um pouco distorcida. Mas eu penso que deve ter havido sim alguma conversa. O Gesualdo se mostrou um pouco mais flexível. Depois do que aconteceu lá contra o Ituano, eu acho que ele ficou ali um pouco mais receoso, ressabiado e resolveu abrir um pouco mais de espaço ali para uma troca de ideias com os jogadores. Eu acho que essa troca de ideias deve ter acontecido, sim. Porque a gente percebeu uma mudança de postura contra o Palmeiras, né? Sim, mas do jeito que sai a notícia, com todo respeito ao Alex, eu gosto muito mais de jornalista, é como que os jogadores estivessem se unindo no vestiário e falaram assim, vamos esquece a tática do professor, vamos jogar igual como a gente gosta. A notícia parece que foi assim. Se for uma conversa entre os jogadores com o Gesualdo, tudo bem, é normal isso, né? Pode falar assim, professor, queremos jogar um pouco mais em cima, no ataque. Isso é uma conversa normal que pode acontecer. E eles terem trabalhado na terça, quarta, quinta para jogar de uma forma mais ofensiva. Mas os jogadores se unirem um dia antes ou na semana, vamos esquecer a tática aí do professor que ele não sabe nada. Para mim isso aí não existe. Eu acho que o que o Felipe Noronha falou, postou no Twitter hoje,
foi interessante essa linha que ele colocou ali. Ele tweetou, olha, me parece que teve um acordo, vamos nos defender como o Gesualdo gosta e tentar atacar um pouco mais como a gente gosta e tal. De repente houve um acordo, não nesses termos, mas o Gesualdo cedeu um pouquinho, os jogadores cederam um pouquinho e para tentar chegar a um meio termo. Penso eu que pode ser isso que aconteceu. Claro que para saber tem que estar ali dentro, né? Tem que estar ali para ver exatamente qual foi a conversa. Mas eu acho que a conversa rolou sim. Eu acho que deve ter havido alguma conversa, porque houve uma mudança de direção, né? Desde o clássico, a gente percebe. Esse jogo mesmo, eu confesso para vocês, eu estava com receio do Santos ficar o tempo inteiro lá atrás, só se defendendo, porque 3 zagueiros, aí entrou com o Pará. Eu falei, meu Deus, vai ser só ali atrás, com pressão. E aí no começo o Santos já estava com a linha um pouco mais alta, criou algumas chances, não foi aquele jogo só ataque contra defesa. O Santos teve as chances dele, não foi um time assim brilhante, mas também não deixou o jogo só pro defensa. Então, eu acho que é uma evolução. O Santos mostrou fibra, mostrou ali resiliência. Eu acho que houve sim pontos positivos. Eu confesso que a minha corneta tem sido meio pesada com o Gesualdo. Eu ainda não estou 100% confiante, vou ser bem sincero. Mas se o time continuar a mostrar essa evolução, posso mudar de opinião novamente, sem problema nenhum. Até porque a gente torce sempre pelo bem do Santos, para que o Santos consiga os resultados, consiga jogar bem, né? E hoje foi um resultado incrível. Muito bom. Quem também foi muito bem, digno de elogios, foi o Sacha. O Sacha, ele tem atuado muito bem, ele tem saído bastante da área, não tão próximo do gol quanto era com o Sampaoli, que ele aparecia na área, até que porque o esquema favorecia mais. Mas ele está se mostrando um jogador muito voluntarioso e muito importante no esquema. Porque você via, exatamente, se doa durante o jogo. Você via no final da partida agora contra o Defensa, ele lá no campo de defesa dando balão pro alto, ajudando na marcação. O Sacha é um jogador que caiu como uma luva no time. Ele joga em função do time, em função do coletivo, não tem aquele individualismo exagerado, coisa, né? Joga sempre em função tentando ali usar o que ele tem de melhor para ajudar o time. O Sacha, algumas pessoas vão interpretar eu de maneira errada, mas o Sacha, taticamente, é um dos melhores jogadores que tem no Brasil. Se ele não tem muita técnica, taticamente, ele entende muito bem o jogo, ele sabe quando está entre a linha da defesa dos volantes, momento de jogar aberto, jogar centralizado. É um jogador muito inteligente. Tanto é que ele convenceu o Sampaoli, né? O Sampaoli não queria e ele convenceu o Sampaoli, mostrou essa versatilidade, essa boa leitura tática. É um jogador que é muito interessante mesmo, importante para o Santos de hoje. Foi. Zé Eduardo leva pela direita, o Robinho na meia, aberto o Wesley para ele, dentro da área, Robinho, tocou pro gol! Gol! Robinho do Santos! E brilha a estrela de um dos grandes ídolos da história do Santos. Contra-ataque rápido, cruzamento de Wesley e teve estilo para fazer o gol. Sempre que faz a discussão, foi de letra, foi de chaleira, foi de calcanhar, mas foi bonito. Robinho, bola pro fundo do gol. Robinho, camisa 7, volta ao time da Vila e faz o gol na sua reestreia. Bom, não tem como a gente ignorar, acho isso, no podcast de hoje. São algumas notícias aí envolvendo o nosso Robinho. Na semana passada, Pérez deu uma entrevista dizendo que o processo, para repatriar o Robinho já começou. O próprio jogador deu uma entrevista ao Esporte Interativo dizendo que se precisar parcelar em não sei quantas vezes a dívida que tem com o Santos, ele não vê problema, desde que haja um acordo para que ele possa voltar. E eu também recebi uma informação na semana passada de que o departamento jurídico do Santos já trabalha para tentar costurar um novo acordo
daquela dívida que existe ainda com o Robinho, para que ele possa voltar para o Santos, talvez até antes do meio do ano, não se sabe. Existe uma polêmica em relação àquela condenação em primeira instância que ele teve na Itália. Quero saber a opinião de vocês. O Robinho é bem-vindo? Sempre. O maior jogador do Santos na era pós-Pelé, como não vai ser bem-vindo? Foi E uma assim, provocação. Foi uma provocação mesmo. Foi uma provocação e já responderam logo de cara, né? Os dois mandaram a mesma opinião. Sempre e opa, mais contundente e impossível. Como que o Robinho, na visão de vocês, poderia se encaixar nesse time do Gesualdo, por exemplo? Acredito que até como um meio atacante, um pouco mais recuado, porque ele tem 36 anos, né? Não engana-se quem tá esperando o Robinho de 2002, porque isso daí não vai acontecer. Claro. Então o Robinho não tem a mesma velocidade de anos atrás, mas ele ainda pode ser muito importante como um meio atacante, mas principalmente pela liderança que ele pode trazer para o time. Um time que hoje tem como principal líder o Sanches, mas que carece de jogadores que peguem essa liderança e chamem essa liderança para si. Talvez o Veríssimo, mas são dois jogadores num elenco ali, no elenco inteiro, sabe? Então eu acho que o principal que o Robinho agregaria seria justamente nessa liderança. Ajudar a trabalhar principalmente um momento do Santos difícil financeiramente, um momento em que o Santos vai trabalhar muito as categorias de base, muito com a molecada. Então você trazer o Robinho significa você agregar em liderança ao time. Em 2010 ele foi fundamental para o Neymar, né? Ele foi fundamental em 2010, na minha opinião. Em Muito 2010 também. Porque Sim. muitos jogadores, o Santos não estava pagando salário, muitos jogadores estavam sendo Santos na justiça. E o Ademir Quintino, que revelou, o Robinho falou assim: ninguém vai sair daqui que a gente vai ser campeão paulista. Se o presidente não pagar, eu pago. Ele falou isso, Eu vi isso ganhou também. o Campeonato Paulista. É um jogador muito identificado. Essa questão que ele tem judicial, como eu sempre tenho falado, é uma questão que tem que ser investigada. O processo a sentença é um pouco estranha, parece que houve alguns ali que não foram encontrados, dos suspeitos. O Robinho é um cara muito família, mas de qualquer maneira tem que ser investigado, e aí o que for resolvido, claro que tem que ser acatado, né? Uma questão de justiça, mas eu acredito sinceramente na inocência do Robinho, mas claro que isso tem que ser investigado. Agora, pensando nele exclusivamente como jogador, agrega demais, uma experiência incrível. Eu também vejo que ele pode se encaixar ali como meia mais avançado, algo nesse sentido, de repente até como falso 9 em alguns momentos, porque não tem mais a mesma velocidade, mas ainda é um cara que pensa à frente, tem uma habilidade, um passe de bola refinado, então é um jogador que se encaixaria como uma luva, chegaria para vestir ali a camisa e jogar e com liderança, mesmo que precisasse haver algum tipo de revezamento, não jogar 100% dos jogos, descansar um pouco entre um jogo e outro de repente, mas seria demais ver o Robinho de volta, né? O Robinho sempre vem para ser campeão, né? Sem dúvida. E como que vai ter Copa América, convocações, o Soteldo vai ser convocado, o Marinho está machucado, então vai ter esse revezamento. O Robinho pode jogar como meia atrás dos dois atacantes, pode jogar aberto, mas sem voltar tanto, porque pela idade não consegue. O Robinho ajuda muito, como o Longo falou, você também falou, Felipe, a liderança. Domingo eu estava vendo o Real Madrid e Barcelona, quando você via a comemoração, a vibração do Marcelo, do Casemiro, do Sérgio Ramos, que são caras muito identificados com o Real Madrid, né? Eles incorporam o espírito do Real Madrid. Eu sinto um pouco de falta disso no Santos. Não tem aquele jogador que você fala muito identificado com o clube. Claro que o Santos tem 2, 3 anos do Santos, o Lucas Veríssimo é menino da vida, mas não tem aquele jogador que você sinta representado. Aquele cara é o torcedor dentro de campo. E o Robinho representa isso pro torcedor santista. O Sanches, eu acho que ele tá nesse caminho, o Veríssimo também, mas eles ainda não têm aquele título grande ali, pesado para cravar isso, né? São ídolos, né? Estão nesse caminho. Eu gosto demais do Sanches, eu quero muito que ele seja campeão e fique mais um bom tempo no Santos, pelo menos, mas não tem
que o Robinho tem os títulos e toda a representatividade de 2002, tudo aquilo, né? Aquelas pedaladas eternas, né? Nossa. São incríveis. A imagem é histórica. Sim, muito. Mas e o próximo jogo? Bom, próxima partida então, virando a chavinha, Campeonato Paulista novamente, Santos contra o Mirassol, o bom time do Mirassol, tem 13 pontos, segundo colocado no grupo C, Santos com 12 pontos, líder do grupo A. Santos enfrenta então o time Mirassol às 7h30 na Vila Belmiro. O que vocês pensam desse jogo? O Evandro pode continuar no time? O que vocês sentem? Eu acho que é uma boa partida para a estreia do Madison, hein? É hora de testar, né? Campeonato Paulista, agora talvez um pouco menos pressionado, mas ainda assim pressionado. Mas vale fazer alguns testes. O grupo do Santos é bem fraco, chance zero do Santos ficar fora da próxima fase. Então vamos testar, vamos encontrar a melhor formação ali. Dá pra usar essas rodadas finais como laboratório. O Mirassol é um bom time, né? O jogo contra o Palmeiras é um time organizado. Tem o Camilo, né? Jogando no Botafogo, Chapecoense, Inter. Então vai ser um jogo complicado se jogar com o time titular ou reserva. Como terça-feira tem o Delfim, né? Que vai ser com portões fechados na Vila pela segunda rodada da Libertadores. Eu escalaria o time inteiro reserva. Até o Vladimir no gol. Coloca a molecada, Yuri Alberto, Caio Jorge. Coloca os moleques. Testa o Madison, como você falou. À esquerda pode testar o Jamota, porque a gente não sabe se o Felipe Jonathan entrou no final do jogo, a gente não sabe a condição dele. Você pode fazer vários testes aí, porque o que importa realmente para o Santos é o jogo de terça-feira. Sim, jogo com certeza. Se o Santos puder evitar qualquer risco de contusão para terça-feira, eu acho fundamental também. Já disseram, o Santos está praticamente classificado, né? Então eu não acho que tem necessidade de forçar. E se o Santos continuar, mesmo que seja uma evolução lenta, mostrando evolução na Libertadores, eu tenho certeza que o clima vai ser outro, por mais que eu entenda que realmente haja uma certa relutância em relação a algumas ideias do Gesualdo, mas os jogadores gostam muito dele, gostam muito da pessoa, do perfil e respeitam o técnico, apesar de algumas discordâncias que pode haver, que eu acredito que há, mas existe o respeito ao técnico, eu acredito que isso é fundamental para o sucesso do trabalho. Pode dar liga como pode não dar, mas se continuar havendo essa evolução, tenho certeza que a torcida vai aos poucos mudar um pouco esse conceito, porque o Gesualdo ainda segue com uma certa pressão, com bastante desconfiança, mas seria importante o Santos de repente entrar mesmo com alguns jovens e quem sabe, né, mais um bom jogo e uma vitória com o Meninos da Vila, que sempre é muito bom. Sim. Talvez, não sei se está escrito, né? O Anderson Ceará podia ser uma pedida no meio campo, que ele estava no Sub-20, está no Santos B. Exato. Se machucou ano passado, um jogador que promete bastante da base do Santos, então podia dar uma oportunidade para o Ceará. O Thailson, que o Thailson está sumido. Até o Lucas Venuto, que não está jogando também. O Lucas Venuto só entrou contra o Ituano no segundo tempo como lateral direito. Então algumas mudanças que eu acho que o Eduardo podia fazer. E justiça seja feita. Eu tinha colocado aqui também no programa, em um dos programas, que eu queria ver mais chances para os meninos da base, né? E agora a gente teve o Yuri Alberto, de novo o Caio Jorge recebendo chance, e agora mais centralizado ali, sem deslocamento, digamos assim, na posição de origem dele. Então, justiça seja feita, o Gesualdo está dando chances aí para os garotos da base. Espero que continue assim, que dê cada vez mais chances, porque... ele percebeu que o Uribe não dá, né? Tem até uma notícia na Gazeta Esportiva que o Gesualdo não gostou do Uribe. O Santos vai negociar. Ele percebeu também que Jamota não dá. Quem gosta do Uribe? Ele já deve ter percebido que Jamota não dá. Daqui a pouco ele percebe mais uns 3 ou 4 e vai colocando os moleques. Bom, é isso. O Santos segue aí nessa luta para evoluir, para dar liga, para que o Gesualdo possa ter tranquilidade e, quem sabe, seguir aí com mais calma, mais paciência para conduzir o seu trabalho.
Bom, uma iniciativa importante sobre as chuvas que têm acontecido essa semana no litoral paulista, ali Santos, São Vicente e aquelas cidades, o Santos ele está arrecadando doações, né? Colocou no Twitter aí na última terça-feira uma nota bem interessante, inclusive demonstrando muita solidariedade. Então, só registrar aqui que você pode entrar no Twitter do Santos, tem lá todas as informações para você fazer a sua doação e ajudar essas famílias, porque realmente a chuva veio pesada e os nossos sentimentos aí e orações pelas pessoas atingidas e pelos familiares. E queria pedir para o Matheus reforçar, mais uma vez, as redes sociais do Podcast do Peixão, para que você, ouvinte, possa fazer a sua crítica, fazer o seu comentário, sugestões e estar com a gente, que a nossa ideia é promover esse debate, ter o torcedor sempre ao nosso lado. Fala lá, Matheus. Fala, Nação Santista, a gente está no Instagram, no Twitter, com o nosso registro de Podcast do Peixão, conteúdo sobre o Santos, de Santista para Santista, cada vez mais notícias, opiniões sobre o maior clube da Terra. É isso, gente. Então, vamos encerrando aqui mais um programa longo. Um último alô aí para a Nação Santista. Um grande abraço à Nação Santista e, independente do resultado do próximo jogo contra o Mirassol, acho que o que vai ficar marcado nesses próximos dias é essa vitória com V maiúsculo sobre o Defensa e Justiça. A luta pelo Tetra da Liberta começou. Fala, Matheus, um último alô seu. Alô, Nação Santista, Luiz Felipe Longo, Felipe. A camisa pesa, hein? O Santos pode não ter um time virtuoso, apesar de um time ser regular para bom, mas na Libertadores a camisa pesa. Um grande abraço, Longo, Matheus e nossos ouvintes aí, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Continuem com a gente e seguimos aqui em frente. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.